tarde, pessoal. Eu sou o Fred. Sou o Gabriel. A gente trabalha na Arctouch e a gente vai falar um pouco de Viper e arquitetura no Android. Aqui é mais ou menos um sumário da estrutura da apresentação. A gente vai começar falando sobre o que é a Clean, que é o que está por trás disso tudo. O que é o Viper. A gente vai mostrar alguns cases de sucesso com essa arquitetura. A gente vai mostrar código, alguns exemplos de código que a gente fez. No final a gente vai tentar resumir ali em cons e pros dessa approach. A gente vai fazer um paralelo com os componentes de arquitetura que o Android apresentou para a gente. E a gente vai abrir para perguntas no final. Então, tudo começou com um blog post do Uncle Bob em 2012, que ele apresentou essa ideia daí, que é a Clean Architecture, né? Então, ele meio que tentou reunir várias ideias de várias arquiteturas diferentes. Ele cita no blog post de várias arquiteturas diferentes. E ele tentou meio que juntar o melhor de cada uma em uma arquitetura só. No fundo, todas as arquiteturas tinham a mesma ideia de chegar no final com um sistema independente de UI, independente de framework, independente de banco de dados, independente de qualquer externalidade, assim, e principalmente testável. E os princípios por trás da Clean que fazem com que se chegue nesses objetivos são dois. É o princípio da responsabilidade única e a regra de dependência. O princípio de responsabilidade única é bem conhecido. A ideia é que cada camada tem uma responsabilidade bem definida para ela. E a dependency rule é que as camadas só podem ter dependências de camadas que estão dentro delas. Então, por exemplo, a camada mais interna, entity, ela não conhece nada. A camada mais externa, use case, conhece as entities. A camada mais externa ainda, que são os controllers, presenters, conhece as use cases, mas não conhece nada que está fora delas. Então, com essas duas ideias, chega-se no que o Uncle Bob fala que seria o ideal. Mas ali embaixo tem um exemplo interessante de como que essas bordas entre as camadas são atravessadas. Então, ali o fluxo começa no controller, passa pelo use case e volta para o presenter. Então, se você olhar bem ali, aqueles dois quadradinhos que faz a comunicação entre o verdinho e o vermelho, eles têm um izinho pequenininho do lado. É um i de interface. A ideia é que a comunicação entre as camadas seja feita sempre através de uma interface. Então, o controller, para falar com o Use Interactor, ele na verdade fala com Use Case Input Port, que é uma interface que o Use Case Interactor implementa. E para o Use Case Interactor falar de volta para o presenter, ele também fala através de uma interface, que é Use Case Output Port, que é uma interface que o presenter implementa. Então, essa é a forma que uma camada consegue falar com a outra sem que ela invada a região da outra camada. Então, é mais ou menos assim que o Viper tenta fazer também. É interessante a gente observar essa nomenclatura peculiar de input e output, porque a gente vai ver lá na frente que o Viper traz isso para dentro dele. Quem aqui já leu algum desses dois livros? Bastante gente. Então, apesar do blog post ter sido em 2012, esse é um assunto bem atual. Esse livro vai sair próximo mês. E é só para mostrar que a arquitetura e de certa forma sempre vai ser uma questão bem atual. A gente sabe o quão importante é a gente discutir como é que as partes do nosso sistema vão se estruturar e vão se comunicar entre si. E a gente sabe que lá na frente isso faz uma diferença grande na hora de manter e na hora de adicionar novas funcionalidades. Tá, vamos falar do Viper agora um pouquinho. Só por curiosidade, quem já usa essa arquitetura? Massa, legal. Bom, a gente nem sempre tem a exata noção, quando a gente começa um app, da complexidade que ele vai atingir. Às vezes a gente começa até por um protótipo e vai evoluindo o app e vai adicionando feature, e a gente foca muito em adicionar features e acaba deixando um pouco de lado a parte de arquitetura e não temos devidos cuidados, digamos assim, né? Então, quando a gente tem um app extremamente complexo e está com responsabilidades mal divididas, está ruim de testar, e isso é bem comum de acontecer. Com o MVP, a gente já teve uma melhora bem boa, né, nessa parte de arquitetura, e agora a gente vai falar um pouquinho dessa alternativa que é o Viper. O Viper é, então, uma aplicação da Clean, que a gente acabou de ver, para apps iOS. Ele surgiu no iOS e agora no Android. O pessoal do iOS, o que aconteceu é que eles começaram, mesmo seguindo o MVC, as guidelines da Apple e tal, eles perceberam que eles estavam com view controllers extremamente complexos. E aí gerou até a brincadeira, a piadinha, que era Massive View Controllers, né?
E isso, como eu falei, né, tu começa a não conseguir mais testar o teu app, começa a ficar difícil até de adicionar features e muitas vezes, no pior dos casos, até de ler o código. Então, o Viper ele vem como uma alternativa, ele adiciona algumas camadas a mais e algumas características diferentes também. Então, ele é composto pela View, Interactor, Presenter, Entity e Routing. A View, que seria a nossa Activity, por exemplo, ela seria totalmente passiva. A ideia é que ela seja totalmente passiva. Ela sempre vai só avisar o que aconteceu. Ela não vai pedir dados para o Presenter. Então, ela vai avisar, ó, eu terminei de carregar, botão tal foi clicado. E aí o Presenter é que tem que saber o que fazer com isso. E daí depois o Presenter devolve os dados já prontos para a View só mostrar na tela. O Presenter, então, quando ele receber essa notificação da View, ele tem que ser o cara que sabe a ação que ele vai tomar. Então, ele vai pedir para o Interactor os dados que ele tem que pedir. Né? Então, a View avisa, eu terminei de carregar. O Presenter sabe que ele tem que, quando ela terminou de carregar, mostrar uma lista de filmes, por exemplo. Então, ele vai pedir essa lista de filmes. Quando ele receber essa lista, ele pode fazer algum tratamento de formatação para mandar os dados prontos para a View. O Interactor vai ser o responsável por tratar as regras de negócio dos use cases. Né? Ele vai ser totalmente independente de UI e vai conhecer o nosso model, né? Porque ele vai estar tratando com regras de negócio. E vai ser o cara que vai comunicar com APIs, trazer dados do banco, esse tipo de coisa. Bom, Entity são os nossos modos, não tem muita novidade aqui. E esse carinha novo, que é o Routing, ele vai ser especificamente para navegação. Então, tudo que for navegação dentro do nosso app, trocar de tela ou no clique de um link abrir um WebView, alguma coisa assim, vai ser através do Routing. Então, esse diagrama ele representa um módulo Viper e como cada componente desse se relaciona entre si. Esse aqui é realmente a representação original do Viper lá do iOS. Então, eles chamam o routing de wireframe. E o wireframe é o cara também responsável por criar esse módulo Viper. Então, ele é o cara que cria todos os objetos e faz com que os objetos que precisam ter referências de outros objetos tenham essas referências acessíveis. Então, ele está ali em cima e quem conhece ele é o Presenter. Ali a gente tem a View, que só sabe falar com o Presenter. O Presenter ali fazendo meio de campo entre a View e o Interactor. E o Interactor conhece a Entity e se comunica com o Data Store e APIs, etc. Bom, então, por que o Viper no Android, né? Se a gente pensar, muitas vezes a gente acaba tendo os mesmos problemas que no iOS, só que no nosso caso, com o Presenter. Ele acaba sendo o cara que comunica com a API, e às vezes ele trata regras de negócio, ele às vezes pega coisas do sistema. Resumindo, quando tu vê, o teu Presenter está fazendo um monte de coisa. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o Viper. E, bom, a gente foi pesquisar, né? Como que está isso? Assim, quem que está usando? Vamos saber mais sobre isso, né? E aí foi até legal, porque a gente achou uns casos muito relevantes. Um deles, um dos principais, foi o Uber, né? Onde eles fizeram esse blog post, eles explicam exatamente por que eles adotaram o Viper e explicam também as características da arquitetura deles. E eles montaram esse modelo de Viper aqui. Ele é uma customização, não é o Viper puro, digamos assim. Tem aquele builder ali, que vai ser o cara que constrói as estruturas ali primárias, que a gente chama, né, do Viper, que é o Interactor, Presenter, View. O component é só um provedor de dependências. E aí a grande característica aqui relevante é que eles apontaram o router para o Interactor, não para a View. Por que isso? Se a gente pensar, faz sentido, porque o Uber ele não é um app que tu vai entrar e trocar muito de tela, por exemplo. Então a hierarquia não é legal ficar baseada na View, como é o Viper naturalmente. Então eles inverteram, eles colocaram uma hierarquia baseada no Interactor, que para eles as regras de negócio são mais importantes nesse caso. E aí a gente achou esse artigo aqui, que é muito legal, vale a pena, eu recomendo bastante, que é de um cara da Alemanha, que trabalha nessa empresa Brage. E ele fez um artigo em 5 partes, onde ele escreve assim bem detalhado os problemas que ele estava tendo
como que ele conheceu o Viper e como que ele aplicou isso. No final, ele também dá umas dicas de melhoria de performance e tal. É bem legal. A Coursera também é outro caso bem interessante que começou a usar o Viper. Eles tentaram elaborar uma tabela, eles usavam MVC originalmente, onde eles colocaram as responsabilidades de cada camada da arquitetura que eles tinham. E eles viram, ficou bem claro, que o controller deles tinha mais responsabilidades do que devia. Então, o que eles tentaram fazer foi, a partir do Viper, tentar adicionar mais colunas nessa tabela para conseguir distribuir melhor essas responsabilidades. E esse foi o resultado. Então, de novo, não é o Viper original do iOS, é um pouco modificado. Tem as entities, tem a view, tem o presenter, tem o interactor. Eles chamaram o routing de flow controller, mas é a mesma ideia. E eles ainda adicionaram um view model a mais. Então, ainda tem uma camada a mais do Viper que eles acabaram adicionando. Então, aqui é o diagrama deles de como todas as camadas que eles criaram se interagem entre si. E aqui também tem algumas coisas bem interessantes. A primeira é que o Flow Interactor, Flow Controller, que é o routing deles, não fala com o presenter, que nem lá no iOS. Fala com a view. E isso no contexto de Android faz bastante sentido, porque navegação no Android está fortemente atrelado com a view. Você precisa de um activity, ou pelo menos de um contexto, para chamar o start activity e ir para outra tela. Então isso é bem legal. Outra coisa interessante é o View Model, que é uma camada a mais que eles colocaram no Viper, então eles colocaram ali conversando com o presenter. E outra coisa bem legal também é que eles fizeram questão de representar aqui onde que está o tratamento dos sistemas de evento do Android. Querendo ou não, a gente ali trabalhando com Android, a gente não só pega dado de banco de dados e de API, de server. A gente pega dado do Android também, localização e Bluetooth, um monte de coisa do sistema em si, alarme. E eles quiseram enfatizar que essas responsabilidades estão concentradas no Interactor. Então, é legal de ver que o Viper não dá para você pegar ele do jeito que ele é e aplicar no Android do jeito que ele foi concebido originalmente. Você tem que fazer algumas mudanças, e cada um foi fazendo as mudanças que acharam necessárias de acordo com o contexto que eles tinham. Então a gente fez a mesma coisa. A gente na Architect tentou criar a nossa approach, e isso aqui foi o que a gente chegou no final. A gente tentou ser um pouco mais purista, mas a gente acabou se inspirando um pouco tanto no caso do Uber quanto no caso da Coursera. O nosso router também está com a view, e do mesmo jeito que o Uber tinha um builder, a gente também tem um cara responsável por construir um módulo para a gente. Mas a gente está no Android, a gente tem gestão de dependência do nosso lado, e foi o que a gente usou. Então o Dagger é o responsável por criar um módulo e por fazer todas as ligações entre os componentes que são necessários. E no final ficou bem interessante. Então isso aqui é bem a representação ali do meiozinho, dos componentes principais e das interações entre eles. Então aqui volta lá para aquele slide inicial da Clean. A comunicação entre cada um deles vai se dar através desses branquinhos menores, que são as interfaces, e começa lá da Home Activity. Então, digamos que o usuário foi lá e clicou no botão. Ela vai falar para o presenter através da interface Home Presenter Input, que o presenter implementa. Depois o presenter sabe que com esse clique de botão ele tem que pedir dados para o Interactor. Ele vai falar com o Interactor através do Home Interactor Input, que o Interactor implementa. Na volta, quando o Home Interactor conseguir os dados de whatever API, ele vai passar para o presenter através do Home Interactor Output, que é uma interface que o presenter implementa. Que, por sua vez, vai preparar os dados do jeito que a view tem que mostrar e vai passar para ela através da Home Presenter Output, que é a interface que a view implementa. Então, essa nomenclatura de input e output ela é complicada no começo, é bem fácil de confundir, mas a partir do momento que você começa a usar ela mais frequente, faz bastante sentido. Você vê o caminho de ida, que é embaixo, são os inputs, e o caminho de volta, que é lá em cima, são os outputs. Então, é uma nomenclatura interessante, mas assim, não necessariamente você precisa usar ela. Se você quiser chamar de qualquer outro nome, pode. Então vamos mostrar código. A gente fez um exemplo bem simples, uma tela chamada Home. O código está em Kotlin, que é mais legal. E tudo começa com a definição daquelas interfaces lá, que são os canais de comunicação daqueles caras. Então a gente decidiu colocar todas as interfaces juntas no arquivo só, já que elas têm tudo a ver uma com a outra. E elas representam exatamente aqueles carinhas que estão ali no meio para fazer a comunicação dos componentes. Então vamos começar pela view. A view ela implementa a interface Home Presenter Output, e ela tem uma referência do Home Presenter Input, que é o presenter. Então, ali no onCreate, ela está chamando o presenter.viewLoaded, que ela estava usando o presenter, carreguei.
E ela está implementando ali o show movies, que é o método que o presenter vai chamar na view na volta dos dados, que ela simplesmente atualiza uma lista com os dados que ela recebeu do presenter. Então, ali é o view loaded, que é quando o usuário entrar com alguma coisa, ela vai avisar para o presenter através daquela interface, que ela está recebendo via injection ali, é a arroba inject do Dagger, e ela está implementando aquela outra interface que o presenter vai usar para passar os dados na volta. Essa parte é bem simples. O presenter, ele tem dois caras e implementa duas interfaces, porque ele está ali no meio, ele precisa saber do interactor e precisa saber da view. Então, ele é um pouco mais complicado. Ele vai chamar o load movies do home interactor quando a view chamar o view loader dele, que é aquele primeiro método, e quando o interactor responder para ele, através da interface que ele implementa ali, movies loaded, ele vai chamar a view com o show movies. Então, nesse exemplo aqui, que é ultra simples, o presenter parece um pouco inútil, parece só um proxy de dados. A input está passando pelo presenter indo para o interactor e o dado está passando pelo presenter indo para a view. Mas a ideia é que em casos mais complexos, os dados que vêm do interactor não vêm prontos para serem mostrados na view. E o presenter é o cara que tem um papel de pegar aqueles dados e deixar do jeito que a view precisa, para a view não fazer processamento nenhum, simplesmente mostrar o que tem que ser mostrado na tela. O interactor é um pouco mais simples. Em geral, ele vai ter ali algum API que ele usa para buscar algum dado, no caso ali é Movies API. Ele tem uma referência do presenter na forma do Home Interactor Output, que ele vai chamar quando ele carregar esses dados. E ele implementa a interface que o presenter vai chamar para carregar os movies quando a view pedir para ser carregado. Então, aquelas duas últimas setinhas ali embaixo e em cima. A entidade não tem mistério. Em geral vai ser uma data class simples, talvez com algumas annotations de Jackson ou de database. E o router, a gente fez de uma forma que ele usa o contexto da aplicação para iniciar outras telas. Então, apesar da gente ter colocado ele no nosso diagrama que ele está ligado na view, se a gente quiser ligar ele no presenter, é bem simples. Ele está feito de uma forma que a gente injeta ele onde a gente achar necessário. Mas a ideia inicial era injetar eles na view. Mas bem simples também. Começa o intent e chama o start activity. Mas o legal é que a gente faz isso tudo, faz todas essas camadas, todas as separações, que a gente quer poder testar. E tem muitos exemplos por aí que você vê que o cara para por aqui e não mostra o teste, que no final das contas é uma das coisas mais importantes. A gente passa por todo esse esforço para conseguir fazer um teste decente e ter garantia ali que o nosso código está do jeito que a gente acha que está. Então, aqui é um exemplo simples de a gente está tentando testar o presenter, a ida e a volta. Então, aqui é só a parte de setup. Eu estou mocando o Home Presenter Output e o Home Interactor Input. O setup, em geral, vai ser bem simples. Quem está acostumado a escrever teste para MVP é parecido, porque, querendo ou não, ainda é um presenter ali igual. E o teste em si também é bem simples. É só o presenter aqui que a gente está testando. E, de novo, é a ida e a volta. É só um teste básico de comportamento. Então, eu quero ter certeza que, se a view chama o presenter dizendo que ela carregou, o presenter vai chamar o interactor pedindo dados. É aquele primeiro teste. E quando o interactor falar para o presenter, passar os dados para ele, eu quero ter certeza que ele está notificando a view que esses dados chegaram. Então, de novo, eu só estou testando o presenter ali na ida, quando a view fala com ele, ele tem que falar com o interactor, e na volta, quando o interactor fala com ele, ele tem que falar com a view. Então, de novo, bem simples, mas só dá para fazer esse teste simples por causa de todo o esforço que a gente teve de separar as coisas bonitinho. Esse slide a gente colocou só para ilustrar, né, como que ficaria um módulo, o Viper. Então, ele teria Activity, no nosso caso, usando o Dagger, teria o subcomponent Dagger, os contratos, o Interactor, o nosso módulo Dagger, o Presenter e o Router. Cada módulo teria uma estrutura desse tipo. E cons, né, a gente... de repente, para projetos menores não vale tanto a pena. Na verdade, a gente tem sempre que analisar caso a caso, né? Para times inexperientes também pode trazer alguns problemas, porque vai ter uma curva de aprendizado e, às vezes, eles podem começar a misturar com outras arquiteturas e aí, no fim, vai sair pior. Querendo ou não, a gente consegue juntar as interfaces em contratos, a gente pode usar algum gerador de código, mas, querendo ou não, a gente escreve bastante código por módulo, né? Então, esse seria um contra também relevante. E talvez não seja o fit perfeito para todos os tipos de projetos, né? Como eu falei, a gente tem que sempre analisar caso a caso. A gente viu um exemplo bem interessante ali do Uber, que
eles usaram o Viper, mas customizaram uma das principais partes, que é a hierarquia ser baseada em view, né? No caso deles não fazia sentido, então eles trocaram para a hierarquia ser baseada nas regras de negócio, no caso, no Interactor. Os prós. A primeira coisa que fica mais clara, né? A melhor divisão de responsabilidades. A gente tem mais camadas, então a gente tem um cara só para tratar de navegação, por exemplo, e isso já fica bem melhor, assim. Os contratos bem definidos, né? A gente tem aquele arquivo dos contratos por módulo e a gente sabe exatamente o que aquele módulo vai fazer. E fica tudo num arquivo só, fica bem legal de ler também. As nossas classes tendem a ficar menores, né, os nossos métodos também, e isso ajuda muito para testar. Então, a gente viu ali um exemplo de um teste bem simples, né, porque é só uma apresentação, mas o presenter vai ficar muito mais fácil de testar, e a gente pode testar também separado só o interactor, por exemplo. Naturalmente, também fica mais fácil de manter e adicionar features, né? Como eu tinha falado lá no começo, às vezes a gente foca muito só em adicionar features. E, às vezes a gente começa a ter dificuldade também para adicionar esses features, e aí seria muito mais fácil nesse caso. E outra característica legal também até o blog post do Uber menciona isso também, é poder usar a mesma arquitetura entre os times Android e iOS, né? Então, até as discussões de arquitetura elas vão poder ser feitas em conjunto, discutir o que dá para melhorar, o que está ruim, que isso acaba sendo bem legal também. Então, pela primeira vez na história do Android, a gente tem uma guideline oficial de arquitetura. E isso é um marco histórico. A gente tem que realmente entender o quão importante isso é. E a gente teve uma palestra hoje mais cedo muito boa sobre os Architecture Components, foi bem legal. E a ideia aqui não é falar sobre os componentes, mas sim tentar fazer um paralelo com a proposta do Viper e a proposta do Android. Então, o legal é que, independente dos componentes, as guidelines falam bastante de ideias também, e as ideias que eles expõem casam bastante com as ideias do Viper. O foco principal deles é Separation of Concerns, que é exatamente o que o Clean fala, é o princípio de responsabilidade única. A gente quer ter certeza que o nosso app tem estruturas que sabem as responsabilidades dela de uma forma bem definida e única. E é meio óbvio isso, parece uma coisa meio óbvia, mas é bem importante a gente ter isso escrito de uma forma oficializada num guia do Android, finalmente. Então, essa é a arquitetura que eles estão sugerindo. E, querendo ou não, tem algumas similaridades bem legais com o Viper. A primeira diferença é que a gente vê é que não tem uma camada específica, um componente específico para routing. Isso é uma coisa bem específica do Viper mesmo. Mas se você olhar as camadas que eles propõem, dá para fazer uma relação de 1 para 1 com as camadas do Viper. Claramente a gente tem a view lá em cima e o model aqui embaixo. Isso é igual. O interactor tem bastante a ver com o repository. É a camada que está ali para conversar com os dados e que está ali antes da view, bem antes. E ali, entre a view e o interactor, entre o view e o repository, a gente não tem um presenter, a gente tem um view model, que não é a mesma coisa. Apesar de eles terem uma característica em comum, né, porque os dois vão ser responsáveis por preparar os dados para a UI, eles são diferentes, né? Então, por exemplo, o presenter tem a referência para view e o view model já não tem. O view model ele possibilita usar os databinds, né? Que no Android é algo que até hoje vem engatinhando ainda, mas agora provavelmente com essas novas guidelines ele vai poder ser melhor utilizado. E o ViewModel também provê dados para view usando o pattern de observer, né? Então, a gente tem a possibilidade também de usar os dois? Tem. A gente viu no exemplo da Coursera que eles linkaram o ViewModel com o presenter. Então, é uma possibilidade. E até as guidelines mencionam isso, né? Ela fala que se tiver uma UI muito complexa, a gente pode considerar criar um presenter que vai tratar as mudanças de UI. Normalmente seria overkill, mas pode facilitar também o teste das UIs, né? Mas uma outra alternativa também, ao invés de usar os dois ao mesmo tempo, é substituir um pelo outro. O Viper originalmente tem um presenter, mas nada impede de você tirar o presenter ali e colocar um view model. Eles dois têm as mesmas responsabilidades, é a mesma ideia, eles conseguem separar as responsabilidades do mesmo jeito. É só uma implementação diferente, é só uma forma de implementar diferente. E é legal, é uma coisa que funcionaria. A sigla não ia ficar muito bonita, ia ficar Vivmer, não ia ser Viper, que bonitinho. Mas
é válido também. Porque, no final das contas, o que a gente quer é isso aqui. A gente quer ter certeza que a gente está separando nossas camadas, que cada um tem sua responsabilidade, que cada um só enxerga o que está dentro dele. E esse é o objetivo final. E é importante a gente ter em mente que, apesar de ter Viper, MVVM, MVP, agora a arquitetura que o Android está falando, não existe bala de prata. E eles mesmos, na guideline deles, deixaram isso bem claro. É impossível ter uma forma que funciona bem para todos os casos. Não existe a melhor arquitetura Android. Existem approaches diferentes que, dependendo da equipe, dependendo do projeto, vai ser melhor, vai ser pior. O importante é a gente sempre tentar conseguir o melhor de cada approach. É isso. Obrigado.